Aquele pendejo nem sabe que está criando meu filho, foi o que a minha melhor amiga disse ao meu noivo em espanhol. Eu fingi que não entendia nada durante o jantar de ensaio e depois respondi em espanhol perfeito, humilhando os dois na frente de todo mundo. O que aconteceu depois foi caos absoluto. Oi Reddit, ouvi a minha melhor amiga se gabando em espanhol sobre transar com o meu noivo dentro do carro que eu tinha comprado para ela como presente. Sim, você entendeu certo. Pegue sua pipoca e aproveite o espetáculo porque eu destruí os dois. Eu sou Ezra, homem de 31 anos, trabalhando como gerente regional de vendas em uma empresa de logística de frete em Phoenix, ganhando um dinheiro sólido que mantém as contas em dia e me permite aproveitar os fins de semana sem me preocupar com o saldo bancário. Eu dirijo um Honda Accord quitado, alugo um apartamento decente de 2 quartos e tinha exatamente $23.000 guardados antes de essa confusão começar. Conheci minha noiva Isabela 4 anos atrás em um evento do setor de armazéns. Ela estava lá fazendo coordenação de eventos e parecia ter acabado de sair da capa de uma revista, com cabelo longo e escuro, curvas no lugar certo e um sorriso que fazia todos os caras da sala esquecerem porque tinham aparecido ali. Estou falando daquele tipo de mulher que faz você de repente se preocupar com o seu perfume e com as rugas da camisa. Ela tinha 28 anos quando nos conhecemos, era mexicano-americana e tinha aquele jeito de fazer você se sentir como se fosse a única pessoa no ambiente. Trabalhava com planejamento de eventos, funções corporativas, casamentos, esse tipo de coisa. Ganhava bem, não era um salário incrível, mas sempre se vestia como se ganhasse o dobro do que realmente recebia. Bolsas de marca que depois descobri serem falsificações do canal Street Joias que deixavam a pele verde depois de uma semana. Mas eu não sabia de nada disso naquela época. Após 4 anos de namoro, eu a pedi em casamento. Fiz toda a cena no restaurante do terraço no centro da cidade, com um anel que me custou 3 meses de salário, ajoelhei enquanto um violinista tocava ao fundo. Ela chorou, disse sim e imediatamente fez facetime com 3 amigas antes mesmo de eu levantar. A postagem no Instagram saiu antes de sairmos do restaurante, uma enxurrada de comentários em 10 minutos, só corações e parabéns. 2 meses depois ela me contou que estava grávida. Não vou mentir, eu fiquei completamente eufórico da melhor forma possível. Comecei a pesquisar nomes de bebês às 2 da manhã, liguei para minha irmã chorando de felicidade, tudo isso. Sempre quis ter filhos e achava que seria um bom pai, já que o meu mal aparecia. Eu já tinha uma lista mental de tudo que faria diferente. Isabela parecia feliz também, embora olhando agora ela estivesse mais aliviada do que feliz, mas eu estava animado demais para perceber. Começamos a falar sobre transformar o quarto extra em um berçário, sobre nos casarmos antes que ela começasse a aparecer demais, todo aquele planejamento de futuro. E foi aí que eu cometi o erro. Eu queria fazer algo especial por ela, fazê-la se sentir valorizada durante a gravidez, então comprei um carro para ela. Não era nenhum supercaro, mas um Audi Q7 de 2021 branco, usado, porém impecável, com apenas 18.000 milhas. Custou $52.000, literalmente todas as minhas economias e mais um empréstimo que eu pagaria pelos próximos 5 anos. Mas achei que valia a pena, um carro seguro para o bebê e confiável. Isabela vinha reclamando do Honda CR-V há meses. A expressão no rosto dela quando a surpreendi no estacionamento do nosso prédio foi digna de Oscar, lágrimas, gritos, pulos, ou o máximo que uma grávida consegue pular. Ela fez facetime com todo mundo que conhecia, postou umas 100 stories no Instagram com legendas melosas sobre como era abençoada, como eu era o homem perfeito e como ela mal podia esperar para começarmos nossa família. Eu entreguei as chaves ali mesmo e disse que o carro era dela, seu carro de mamãe, como quisesse chamar. Ela me beijou como se eu tivesse acabado de comprar uma casa para ela. 48 horas depois, ela estava transando com o meu melhor amigo dentro dele. Mas estou me adiantando. Deixe-me falar sobre Andrew, meu melhor amigo desde o 3º ano da faculdade, 9 anos de amizade, o tipo de cara que me ajudou a mudar de casa 4 vezes, que estava lá quando meu pai morreu, que bebia comigo depois de términos ruins. Era corretor de investimentos em uma firma regional, ganhava um dinheiro decente e sempre aparecia com algum relógio ou terno novo. Um pouco convencido se você não o conhecesse, mas eu achava que era só o jeito dele no trabalho. Andrew namorava Mônica há 3 anos. Ela parecia legal, meio exigente, mas tanto faz. Eles tinham ficado noivos 6 meses antes de Isabela e eu. A gente brincava sobre fazer casamento duplo, sobre nossos filhos crescerem juntos, toda aquela bobagem de amizade que só parece boa até deixar de ser.
Quando pedi para Andrew ser meu padrinho, ele agiu como se eu tivesse dado uma medalha de honra para ele, fez todo um discurso sobre irmandade, sobre como estava honrado e como faria a despedida de solteiro mais épica possível. Agora aqui está a parte que ninguém sabia sobre mim, o detalhe que acabou salvando a minha pele: eu falo espanhol fluentemente. Meu avô Miguel me criou dos 7 aos 13 anos. Meus pais se separaram de forma horrível, com tribunais, advogados, minha mãe dizendo que meu pai era um lixo, meu pai dizendo que minha mãe era louca, um caos total. Então meu abuelo, pai da minha mãe, que imigrou de Guadalajara nos anos 70, me acolheu e me deu estabilidade quando tudo mais desmoronava. Falávamos espanhol em casa o tempo todo, ele me contava histórias do México, me ensinou a fazer tamales e pozole de verdade, me fazia ler jornais mexicanos para eu aprender de verdade. Quando voltei a morar com minha mãe aos 13 anos, eu era completamente fluente, poderia passar por mexicano se fechassem os olhos. Mas aqui está o problema: crianças são cruéis. Na escola americana normal, zombaram do meu sotaque, me chamaram de Speedy Gonzales, fizeram piadas racistas, toda aquela crueldade típica do ensino fundamental que fica marcada para sempre. Então parei de falar espanhol, parei de mencionar, deixei esse lado da minha infância virar um segredo que ninguém perguntava. As pessoas só assumiam que eu era o típico cara branco que talvez soubesse dizer olá e cerveja das aulas de espanhol do ensino médio, e eu deixava que pensassem isso. Nem Isabela sabia, nem Andrew. Esse foi o segredo mais sortudo que já guardei. A minha despedida de solteiro estava marcada para sábado à noite, 3 semanas antes do casamento. Mantivemos tudo simples porque Isabela estava grávida. O grupo era eu, Andrew, meu irmão mais novo Kyle, de 24 anos, fisioterapeuta, meu colega de trabalho Tony, um divorciado de 40 anos que já tinha passado por muita coisa, e mais 4 caras da faculdade e do depósito. Por volta das 9 da noite Isabela mandou mensagem dizendo que queria passar lá antes de ir para a despedida de solteira dela. Ela apareceu às 9h20 usando um vestido preto apertado que destacava a barriga. Isabela grávida era de algum modo ainda mais bonita do que a Isabela normal. Ela entrou e todas as cabeças se viraram. Todo mundo deu abraços e disse que ela estava incrível. O Audi estava estacionado bem na frente sob um poste de luz, e isso me deixou orgulhoso. Andrew foi o primeiro a realmente interagir com ela, ficaram no bar conversando e rindo. Nada parecia estranho, eles se conheciam há anos, certo? Mas Tony inclinou-se para mim e disse: "Cara, eles parecem próximos." "Eles se conhecem há anos", respondi, enquanto observava Isabela tocar o braço de Andrew enquanto ria. "Eles são amigos, sim." Tony disse amigos com um tom estranho. Depois de uns 20 minutos Isabela disse que precisava ir e Andrew se ofereceu para acompanhá-la até o carro. Eles ficaram lá fora por uns 6 ou 7 minutos, tempo suficiente para Tony murmurar caminhada longa até o carro. Quando voltaram, Isabela beijou minha bochecha dizendo que me amava e Andrew deu um tapa no meu ombro. Depois ela foi embora. Uns 15 minutos depois eu fui ao banheiro. Estava lavando as mãos quando ouvi vozes no corredor, no nicho perto da saída de emergência que ninguém usa. Eles estavam falando espanhol. Saí em silêncio. Eles estavam a uns 3 metros de mim perto da porta, achando que estavam escondidos. "Aquilo foi incrível." Mais cedo no carro novo, Andrew disse em espanhol: "Devemos fazer de novo na semana que vem, quando ele estiver naquela conferência em Dallas." Isabela riu, com a mão no peito dele, e disse: "Está bem, mas precisamos ser mais cuidadosos. Minha mãe está ficando desconfiada." Ela perguntou por que o Audi está cheirando a colônia masculina. Então Andrew disse as palavras que fizeram meu mundo parar: "Aquele pendejo nem sabe que está criando meu filho." O corredor começou a girar, meus ouvidos zumbiram, precisei apoiar a mão na parede para não cair. Eles estavam transando no meu carro. O bebê não era meu. E eles achavam que eu era idiota demais para entender. Isabela disse algo sobre terem cuidado no casamento. Andrew riu e comentou o quanto era divertido enganar todo mundo, como eu era tão confiável e entediante. Forcei-me a respirar porque, se eu fosse até lá naquele momento, eu ia tirar Andrew por aquela porta de emergência de cabeça, e a última coisa de que eu precisava era uma acusação de agressão. Então esperei na entrada do banheiro até eles terminarem e voltarem separados. Esperei até conseguir controlar meu rosto e saí como se nada tivesse acontecido. Andrew estava com os caras rindo de alguma jogada na TV, Isabela já tinha ido embora, Kyle discutia estatísticas de basquete e Tony me observava com um olhar que dizia que ele sabia. Sentei, peguei minha bebida e forcei-me a parecer normal. Por dentro eu estava morrendo. Minha mente corria por cada momento dos últimos 4 anos. O resto da noite passou num borrão.
Arrumei uma desculpa por volta das 11 e disse que tinha um compromisso cedo. Kyle perguntou se eu estava bem, eu disse estresse do casamento. Tony apenas assentiu. Fiquei sentado no meu Honda no estacionamento por 30 minutos. Meu melhor amigo e minha noiva grávida tendo um caso, alimentando minhas esperanças sobre uma criança que não era minha, no meu carro, o carro para o qual eu tinha esvaziado todas as minhas economias. Mas aqui estava a vantagem, eles não sabiam que eu tinha entendido cada palavra. E eu tinha 3 semanas até o casamento para descobrir exatamente como iria destruir o mundo deles. Não fui para casa naquela noite, então dirigi até a casa do meu irmão Kyle do outro lado de Phoenix. Cheguei à meia-noite, ele olhou para minha cara e me deixou entrar sem perguntar nada. Ficamos no sofá bebendo até às 3 da manhã. Contei tudo a ele, cada palavra que ouvi em espanhol, cada suspeita que eu tinha ignorado, a linha do tempo da gravidez. Jesus Cristo, Kyle disse quando terminei. Ele estava furioso. Precisamos ir lá agora e confrontá-lo. Não posso, respondi, embora eu quisesse. Deus sabe como eu queria. Uma acusação de agressão destruiria minha vida mais do que a dele. Além disso, não provaria nada, eles só negariam e me fariam parecer louco. Então o que você vai fazer? Não sei ainda, disse eu, mas precisa destruir os dois. Kyle assentiu devagar. Você vai precisar de ajuda. Sim, falei. Vou precisar de ajuda. A primeira coisa que fiz foi verificar a linha do tempo. Isabela me disse que engravidou em meados de fevereiro. A data prevista que ela me deu era final de outubro. Em meados de fevereiro eu estava em Dallas a trabalho, de 9 a 15 de fevereiro, uma semana inteira de reuniões com clientes, hospedado em um Marriott perto do aeroporto, trabalhando 12 horas por dia tentando fechar um contrato com uma grande empresa de transporte. Era importante para o meu trabalho. Isabela tinha me incentivado a ir, normalmente ela odiava quando eu viajava a trabalho, ficava sozinha e reclamava, mas para Dallas ela praticamente fez minhas malas, disse que era uma ótima oportunidade, que ficaria bem, que eu deveria focar no trabalho e não me preocupar com ela. Agora eu sabia por quê. Andrew tinha ficado na cidade e eu estava convenientemente a 1000 milhas de distância. A data prevista colocava a concepção exatamente nesse período. Ela engravidou enquanto eu estava fora, entrou em pânico sobre o que fazer e decidiu que poderia fazer passar como meu, já que éramos ativos o suficiente para que eu não questionasse nada. Eu liguei para o trabalho dizendo que estava doente na segunda e na terça, mas o que eu realmente estava fazendo era vigilância. Na segunda por volta do meio-dia, dirigi até o condomínio de Andrew em Scottsdale, lugar bonito, definitivamente mais bonito que o meu, e lá, estacionado na vaga dele, estava o Audi Q7 branco. Estacionei 3 vagas abaixo e esperei. Parte de mim esperava estar errado, que houvesse alguma explicação inocente, mas no fundo eu já sabia. Depois de 53 minutos Isabela saiu. O cabelo dela estava bagunçado, ela vestia roupas diferentes das que usava naquela manhã quando me beijou e disse que teria reuniões com clientes o dia inteiro. Ela entrou no Audi, arrumou o cabelo e foi embora. Eu quis vomitar. Ela chegou em casa por volta das 2:30 da tarde, eu já estava no nosso apartamento, sentado no sofá com o laptop aberto fingindo responder e-mails de trabalho. Ela parecia feliz, relaxada, me deu um beijo e perguntou como eu estava, se já me sentia melhor. Eu menti dizendo que o estômago ainda estava meio ruim, mas que sobreviveria. Coitadinho, ela disse colocando a mão no meu rosto. Vou tomar um banho rápido e depois talvez possamos assistir algo. Claro, eu disse. Ouvi o chuveiro ligar, ouvi ela cantando, enquanto eu estava sentado no sofá planejando como arruinar a vida inteira dela. Tony apareceu na terça-noite com pizza. Eu tinha mandado mensagem dizendo que precisava falar e ele apareceu sem fazer perguntas. Contei tudo para ele, e ele ouviu sem parecer nem um pouco surpreso. Eu sabia, ele disse quando terminei, do jeito que ela olha para ele, já vi aquele olhar antes, isso não é amizade. Eu preciso de ajuda, eu disse. Preciso pegar os dois de um jeito que ninguém possa negar. Preciso de provas que destruam os dois. Tony pensou por um minuto. Meu primo faz trabalho de investigação particular, casos de divórcio, guarda de crianças, esse tipo de coisa. Ele é bom, discreto. Quanto ele cobraria? Para você provavelmente vai chamar de favor, ele me deve de qualquer forma. Foi assim que conheci Carlos. Carlos era um ex-policial de 50 anos que tinha se cansado do trabalho na polícia e começou a fazer investigação para advogados de divórcio. Ele tinha câmeras do tamanho de botões de camisa, conseguia rastrear celulares, documentar tudo de um jeito que realmente valia em tribunal.
Quanto tempo até o casamento? Ele perguntou quando nos encontramos em um Denny's na quinta de manhã. 2 semanas e meia, eu disse. Tempo mais que suficiente, Carlos falou. O que você quer que eu consiga? Tudo. Cada encontro, cada vez que estiverem juntos, vídeos, fotos, rastreamento por GPS, registros de chamadas. Se conseguir, quero tudo à prova de falhas. Feito. Vou precisar de $2.000 adiantado. Coloquei no cartão de crédito, dinheiro que eu não tinha, dívida que carregaria por meses, mas valia a pena. Nas 2 semanas seguintes Carlos reuniu tudo. Fotos do carro de Andrew no nosso complexo de apartamentos quando eu estava no trabalho, vídeos dos dois se encontrando no apartamento dele 3 vezes diferentes, dados de GPS mostrando o carro de Isabela passando 2 ou 3 horas no condomínio de Andrew em 7 ocasiões diferentes, registros de chamadas mostrando mais de 200 mensagens entre eles nos últimos 6 meses. A pior parte foi o vídeo daquela quinta-feira. Carlos tinha escondido uma câmera no estacionamento do prédio de Andrew. A filmagem mostrava Isabela estacionando o Audi, Andrew descendo para encontrá-la e os dois se beijando, não um beijo amigável, mas um beijo de fazer amor, bem ali no estacionamento, antes de entrarem no prédio, no meu carro, sem nem tentar esconder, porque achavam que eu era burro demais para descobrir. Assisti ao vídeo 3 vezes. Quer que eu esteja nesse jantar de ensaio? Carlos perguntou quando me entregou um pendrive com tudo. Não, eu disse, mas tenho outra pessoa em mente. Foi quando liguei para Billy, amigo da minha irmã. Billy era cineasta, fazia vídeos de casamento e trabalhos corporativos, ganhava um bom dinheiro com isso e, mais importante, tinha passado um ano estudando em Buenos Aires e falava espanhol fluentemente. Expliquei a situação, mostrei os vídeos que Carlos tinha conseguido e disse o que eu queria fazer. Isso é cruel, Billy disse sorrindo. Estou dentro. Quanto é o pagamento? $1.500 pela noite, e você pode usar o material do jeito que quiser depois. Fechado. O plano estava tomando forma. Eu tinha as provas, tinha um videomaker que falava espanhol, tinha meu irmão Kyle pronto para me apoiar e tinha 2 semanas para planejar exatamente como aquilo ia acontecer. Isabela continuava perguntando se tudo estava bem, dizia que eu parecia distante e quieto. Culpei o estresse do trabalho, nervos do casamento. Ela acreditou. Por que não acreditaria? Eu nunca tinha dado motivo algum para ela desconfiar de mim. A ironia era quase engraçada. Andrew me mandava mensagens o tempo todo sobre o casamento, sobre o discurso de padrinho, sobre se deveria alugar um smoking ou comprar um, sobre o quanto estava animado por mim. Cada mensagem me dava vontade de jogar o celular na parede, mas eu fingia, dizia que mal podia esperar, dizia que ele era o melhor amigo que alguém poderia pedir. Te amo, mano, ele mandou numa noite. Eu ia mostrar para ele o que era amor fraternal de verdade. O jantar de ensaio estava marcado para a sexta-noite, no dia anterior ao casamento, 70 pessoas, ambas as famílias. Todo o grupo do casamento e os amigos próximos estariam presentes. Tínhamos reservado a sala dos fundos de um restaurante mexicano sofisticado chamado Rosas, escolha da Isabela, obviamente. Na segunda de manhã, 4 dias antes do jantar, fiz algo que provavelmente me torna um idiota, mas sinceramente não me importo. Eu precisava de mais uma coisa para fazer isso doer. Liguei para a concessionária da Audi. Oi, aqui é Ezra Mitchell, comprei um Q7 com vocês há uns 2 meses, branco, 18.000 milhas. Sim senhor, lembro dessa venda, veículo lindo. Como está rodando? Ótimo, na verdade, mais uma pergunta rápida, estou pensando em trocar por algo maior, minha noiva está grávida e quer algo mais espaçoso. Quanto está a avaliação de troca? Ele me passou um valor de $44.000. Eu tinha perdido 8.000 em depreciação em 2 meses. Na verdade, eu disse, posso adicionar algo ao pedido? Estava querendo instalar uma daquelas câmeras de painel, sabe, por segurança. Vocês fazem isso? Fazemos, sim, podemos instalar uma boa por cerca de $400, com gravação contínua nas câmeras frontal e traseira. Perfeito, eu disse. Posso levar o carro amanhã? Na terça de manhã, enquanto Isabela estava em uma reunião com clientes, provavelmente na cama do Andrew, eu dirigi o Audi até a concessionária e instalei um sistema de câmera de painel top de linha, com câmeras internas e externas, gravação contínua, detecção de movimento e backup na nuvem. Isabela nunca percebeu as câmeras, eram pequenas, discretas, embutidas na área do retrovisor, pareciam parte original do carro. Aquela noite, entrei no aplicativo da câmera no meu celular e ativei alertas de movimento.
Agora eu saberia toda vez que alguém entrasse naquele carro exatamente o que fizessem. Na quarta-feira a câmera mostrou seu valor. Alerta de movimento às 12h47 da tarde. Abri o aplicativo. Estacionamento do condomínio do Andrew. Andrew entrando no banco do motorista e Isabela no banco do passageiro. O áudio era cristalino. Ele vai para Dallas de novo mês que vem, Isabela disse em espanhol, ajustando o batom no espelhinho. 3 dias, podemos ir a algum lugar legal desta vez, talvez Sedona. Parece perfeito, Andrew respondeu, saindo da vaga. O idiota desconfia de algo? Nada, Isabela riu. Ele está ocupado demais se preocupando com o emprego estúpido dele. Às vezes até sinto pena, ele tenta tanto me fazer feliz. Talvez você devesse casar com ele então. Deus me livre, disse Andrew, e os dois riram. A intimidade é horrível, mas o dinheiro é bom, e depois que o bebê nascer terei a pensão garantida. Eu salvei aquele clipe e mandei para mim mesmo em 3 lugares diferentes, prova para usar depois. Na quinta meu irmão Kyle veio e eu mostrei tudo para ele. Isso vai ser nuclear, ele disse balançando a cabeça. A mamãe vai surtar. Ótimo, eu disse. Todo mundo precisa ver exatamente quem essas pessoas são. Na sexta de manhã, o dia do jantar de ensaio, eu interpretei o noivo perfeito. Acordei cedo, fiz café da manhã. Isabela saiu do quarto esfregando os olhos, genuinamente surpresa. O que é tudo isso? Ela perguntou sorrindo. Só quis fazer algo legal, eu disse. Noite grande hoje. Ela me beijou, disse que era tão sortuda e que mal podia esperar para se casar comigo amanhã. Sim, eu respondi observando ela comer. Amanhã vai ser inesquecível. Eu disse a Billy para chegar ao Rosas por volta das 6 da tarde, antes de todo mundo. Cheguei às 5h30 para ajudar a preparar tudo. Carlos tinha me enviado mais uma coisa, um pequeno USB que parecia um pendrive comum, mas continha todas as provas prontas para serem exibidas. Eu tinha conversado com o gerente do restaurante, um cara chamado Hector, que conheci durante o planejamento do casamento. Expliquei que queria fazer uma apresentação especial em vídeo durante o jantar. Ele me mostrou onde ficava a TV, como funcionava a conexão HDMI, tudo. Billy chegou na hora exata, com 2 câmeras na mão. Está pronto? Ele perguntou baixinho. Nunca estive melhor, eu disse. As pessoas começaram a chegar por volta das 6h30. Minha mãe e meu padrasto foram os primeiros, depois a enorme família da Isabela, os pais dela, 3 irmãs, 2 irmãos, incontáveis primos, tias, tios, toda a família. Meu irmão Kyle, meu pai que tinha voado de Seattle, minha tia e meu tio, todo o grupo do casamento. Andrew chegou às 6h45 com a noiva dele, Mônica. Ela parecia completamente inocente, segurando a mão de Andrew como se ele não fosse um lixo de ser humano. Eu quase senti pena dela, quase. Isabela chegou por último por volta das 7 horas usando um vestido vermelho. A mãe dela estava ao lado arrumando seu cabelo, garantindo que tudo estivesse perfeito. Ela me viu e veio direto até mim, me beijou na frente de todo mundo. Esta noite vai ser perfeita, ela sussurrou. Sim, eu respondi baixinho, vai ser mesmo. O jantar foi servido às 7h30, todos estavam comendo, bebendo, contando histórias e brindando ao casal. O pai de Isabela fez um discurso sobre família e tradição e sobre o orgulho que sentia da filha. Por volta das 8h30, depois da sobremesa, Hector apagou as luzes. Esse era normalmente o momento em que as pessoas começavam os brindes e discursos. Billy se levantou com a câmera. Oi pessoal, sou Billy, vou filmar o casamento amanhã, mas hoje quero gravar algumas mensagens especiais da festa do casamento, entrevistas rápidas. Ele começou pelas madrinhas, cada uma dizendo algo legal sobre Isabela, depois os padrinhos, cada um falando sobre quanto tempo me conheciam, histórias engraçadas, o usual. Então chegou a vez de Andrew. Andrew, você é o padrinho, certo? Quer dizer algo especial para o casal? Andrew se levantou segurando sua bebida, já estava um pouco bêbado. Perfeito, absolutamente, ele disse. Ezra é meu melhor amigo há 9 anos, passamos por tudo juntos, não consigo pensar em alguém que mereça mais felicidade. Isso é lindo, cara, Billy disse. Ei, ouvi dizer que você fala espanhol, impressionante. Poderia dizer algo para a noiva em espanhol? Isabela observava sorrindo, provavelmente achando aquilo fofo. Os olhos de Andrew brilharam, aquela era a chance dele de se exibir, parecer culto, dizer algo que soasse romântico, mas que ninguém entenderia. Claro,
ele disse. Então, em espanhol, falando devagar para todos ouvirem, especialmente Isabela, meu amor, mal posso esperar até que essa farsa acabe e possamos finalmente ficar juntos de verdade. Você estava linda na minha cama esta manhã. Algumas pessoas reagiram com um au, achando que fosse algo romântico. Isabela corou, rindo baixinho. Então Isabela, não querendo ficar atrás, respondeu em espanhol, tenha paciência, minha vida, só mais alguns meses, então podemos fazer o que quisermos. Mais reações fofas, mais gente sorrindo achando que era um momento doce. Billy continuou filmando, eu fiquei sentado observando, deixando que se enforcassem sozinhos. Andrew continuou, ficando mais ousado, é quase fácil demais, quase sinto pena. Não sinta, Isabela respondeu rindo em espanhol. Eles continuaram por mais 30 segundos, Andrew dizendo que não acreditava que eu havia comprado para ela um carro de $52.000, Isabela dizendo que tinha me treinado bem, os dois rindo achando que ninguém entendia. Eu deixei terminarem, deixei todos sorrirem e acenarem, então me levantei. A sala ficou em silêncio, todos se viraram esperando que eu dissesse algo sobre estar emocionado com o gesto. Em vez disso, comecei a falar em espanhol perfeito, com o sotaque de Guadalajara do meu abuelo. Obrigado, Andrew, por esse discurso incrivelmente honesto. E Isabela, meu amor, obrigado por finalmente dizer a verdade sobre nosso relacionamento. É revigorante. Silêncio absoluto. O rosto de Isabela mudou de bronzeado para branco em 2 segundos. A bebida de Andrew congelou no meio do movimento. Especialmente a parte sobre os cheques de pensão, continuei em espanhol, olhando direto para os dois. Agradeço por mostrarem a profundidade da nossa amizade. Ezra, Isabela sussurrou com a voz trêmula. Você fala espanhol? Sim, respondi ainda em espanhol, graças ao meu abuelo Miguel. Diferente de vocês dois, eu não preciso mentir em outro idioma. A sala estava morta. A mãe de Isabela cobriu a boca, o pai dela se levantou, meu irmão Kyle sorria como se o Natal tivesse chegado mais cedo. Eu mudei para o inglês para todos entenderem. Para quem perdeu a tradução, eu disse alto e claro, meu melhor amigo acabou de dizer à minha noiva que ele mal pode esperar até que nossa farsa acabe para que eles possam ficar juntos de verdade. E ela disse a ele para ser paciente porque os cheques de pensão começam em alguns meses. Eles achavam que eu era um idiota por confiar demais. A explosão foi imediata e maravilhosa. Isabela começou a chorar, estendendo o braço pela mesa. Ezra, por favor, não foi isso que eu quis dizer. Eu a interrompi. Eu falo espanhol, Isabela. Entendi cada palavra que vocês disseram por semanas. Andrew tentou se levantar, tentou dizer algo. Meu irmão Kyle se posicionou atrás dele, mão no ombro, empurrando-o de volta para a cadeira. Mônica, a noiva do Andrew, fez um som como se tivesse levado um soco no estômago. Você engravidou ela, ela gritou. O pai de Isabela estava de pé gritando em espanhol perguntando o que estava acontecendo. A mãe dela chorava. Minha mãe parecia que ia desmaiar. Ah, e todos deveriam saber, continuei tirando o celular, tenho vários vídeos. Fui até onde Hector estava ao lado da TV, conectei o USB e a tela acendeu. Primeiro vídeo, as imagens de Carlos do estacionamento do Andrew, Isabela e Andrew se beijando, com data e hora claramente visíveis. O rosto dos dois totalmente reconhecível. A mãe de Isabela engasgou, minha filha, o que é isso? Segundo vídeo, gravação da câmera do painel da quarta-feira, Andrew e Isabela no áudio falando em espanhol sobre o caso, sobre eu ser estúpido demais para notar, sobre o dinheiro da pensão. Terceiro vídeo, Isabela entrando no prédio do Andrew em 6 datas diferentes, horários e imagens claras do rosto. Isabela chorava compulsivamente. Agora Ezra, pare, podemos conversar sobre isso. Não, eu disse pegando o USB de volta. Não podemos, porque o casamento está cancelado. Foi então que Andrew cometeu seu maior erro. Ele se levantou, tentou andar até mim, tentou dizer algo sobre eu estar exagerando, que poderíamos resolver isso como homens. Kyle foi mais rápido. Agarrou Andrew pelo ombro, girou-o e o empurrou de volta na cadeira com tanta força que ela deslizou para trás. Ele disse, sente-se. Tony, meu colega de trabalho que estava quieto no canto, se levantou. Ezra, você quer que eu tire esses dois daqui? Tony perguntou. Ainda não, eu disse. Não terminei. Virei-me para Mônica, a noiva do Andrew, que chorava em silêncio. Mônica, sinto muito que você tenha descoberto assim. Você merecia coisa melhor.
Ele está dormindo com a minha noiva há pelo menos 8 meses, provavelmente mais. Ela não disse nada, apenas se levantou, caminhou até Andrew e despejou o copo cheio na cabeça dele. Depois tirou o anel de noivado, jogou na mesa e foi embora. A sala explodiu, gente gritando, chorando, discutindo. O pai de Isabela puxava em direção à saída, dizendo em espanhol que ela tinha envergonhado a família. A mãe dela lamentava alto. Minha mãe me abraçava chorando, dizendo que sentia muito. Andrew ainda estava sentado ali, a bebida escorrendo do cabelo, parecendo ter sido atropelado por um caminhão. 9 anos, Andrew, eu disse caminhando até ele. 9 anos de amizade. Você me chamou de idiota por não saber que dormia com minha namorada. Ezra, eu nunca quis. Você quis dizer cada palavra, você só não achou que eu fosse inteligente o bastante para entendê-las. Então fiz a coisa mais mesquinha que eu vinha planejando. Tirei debaixo da mesa uma caixa de presente embrulhada em papel bonito com um laço e entreguei a Isabela, que ainda chorava. O que é isso? Ela perguntou, com a voz trêmula. Abra, eu disse. Ela abriu com as mãos tremendo. Dentro havia um macacão de bebê, personalizado com a frase, o nome do meu pai é Andrew. A sala ficou em silêncio por um segundo e então Kylie começou a rir. Tony entrou na risada. Alguns primos meus que já tinham percebido a situação começaram a rir também. Até Hector tentou não sorrir. Isso é para o bebê, eu disse para Isabela, já que honestidade é importante. A mãe dela fez o sinal da cruz, o pai a puxou ainda mais em direção à porta. Mais uma coisa, eu disse alto para todos ouvirem, Isabela, o carro está sendo retomado por mim. O documento está no meu nome. Espero que vocês dois tenham aproveitado o último passeio. Você não pode fazer isso! Isabela gritou. É meu carro. Na verdade, é o meu carro, eu disse. Documento no meu nome. Eu só deixei você dirigir. ênfase em deixei. Andrew finalmente encontrou a própria voz. Cara, você está cometendo um erro. O bebê ainda pode ser seu. Você não pode simplesmente. Teste de DNA diz o contrário, eu falei firme. 0% de compatibilidade. Eu nem tinha feito um teste ainda, mas eles não sabiam disso. Eu também liguei para todos os fornecedores do casamento, continuei. Cancelei tudo, o local, o buffet, o fotógrafo. Todos já sabem da situação. Boa sorte explicando isso para os convidados. Isabela estava hiperventilando. Andrew estava parado ali, parecendo que o mundo dele tinha acabado, porque tinha mesmo. Ah, e Andrew, eu disse quando ele começou a sair, liguei para o seu escritório e enviei os vídeos. O RH quer falar com você na segunda de manhã. Essa era a verdadeira, eu realmente tinha enviado. Empresas de investimento não gostam de escândalo. Isabela, sua chefe na empresa de eventos também recebeu um e-mail bem agradável com todas as provas, mencionando coisas como integridade e confiança dos clientes. Também verdadeiro, eu tinha enviado naquela manhã. Eles foram embora, os dois. Isabela com os pais, Andrew sozinho, encharcado e humilhado. Billy filmou cada segundo. Depois que eles saíram, virei-me para a sala. 70 pessoas me encaravam, metade chorando, metade chocadas. Sinto muito que vocês tenham visto isso, eu disse, mas eu precisava que todos soubessem a verdade. O casamento está cancelado. Vou devolver qualquer presente que nos tenham dado. Obrigado pelo apoio. Minha mãe correu para me abraçar, Kylie bateu em minhas costas, Tony sorria de orelha a orelha. Isso foi brutal, cara, Tony disse. Eles mereceram, eu respondi. Hector, o gerente do restaurante, veio. Então, sobre a conta. Coloque no meu cartão, eu disse. Todos podem comer, beber e aproveitar. Só porque o casamento acabou não significa que vocês não possam curtir a noite. As bebidas são por conta da casa, Hector disse. Isso foi melhor que qualquer telenovela que já vi. O resto da noite foi surreal, o pessoal ficou, comeu, bebeu. O clima mudou de choque para quase celebratório. Muita gente veio até mim dizendo que eu fiz o certo, que lidei com tudo perfeitamente. As 72 horas seguintes foram caóticas, mas um caos controlado. No domingo de manhã Billy me enviou toda a gravação e eu fiz cópias de tudo. Não publiquei em lugar nenhum ainda, só guardei como seguro. Na segunda de manhã a empresa do Andrew me ligou. Alô,
Aqui é Brian Holbrook da Sentinel Investment Group. Estou ligando sobre um vídeo enviado ao nosso departamento de RH. Sim, eu disse, é real. Tudo é real. Estamos conduzindo uma investigação interna. Andrew foi colocado em licença administrativa até a conclusão. Quero que saiba que levamos violações éticas muito a sério, até mesmo em assuntos pessoais. Quando envolvem engano e questões de caráter, elas refletem na reputação da nossa empresa. Agradeço a ligação, eu disse. Andrew não apenas perdeu a reputação, perdeu o emprego. Demitiram ele na terça de manhã por violação dos padrões éticos. Empresas de investimento são construídas sobre confiança, e ninguém confia em um cara que traiu o melhor amigo. Isabela foi demitida na segunda, a empresa de eventos chamou ela, mostrou partes do vídeo e a dispensou. 3 clientes diferentes já tinham ligado ameaçando cancelar contratos. Quando você trabalha planejando casamentos e eventos corporativos, não pode ser o rosto da infidelidade e da traição. O vídeo permaneceu privado em grande parte. Billy carregou em um link privado no YouTube que compartilhei com umas 20 pessoas, amigos próximos e familiares que não estavam no jantar, pessoas que precisavam ver a verdade. Mas as palavras se espalharam rápido. Quem viu contou para outros. Foi compartilhado em círculos sociais locais de Phoenix, encaminhado em grupos, discutido em mesas de jantar. Em uma semana todos nos nossos grupos de amigos, redes profissionais e famílias estendidas já tinham visto. Não ficou famoso na internet, mas famoso o bastante para que Andrew e Isabela não pudessem aparecer em lugar nenhum sem que as pessoas soubessem exatamente quem eram e o que tinham feito. Vi Andrew uma vez naquela primeira semana, encontrei com ele no mercado na quinta. Ele estava na seção de hortifruti parecendo que não dormia há dias. Quando me viu, congelou. Não disse nada, apenas olhei para ele, deixei que visse o nojo no meu rosto e continuei andando. Ele não tentou se aproximar. Boa escolha. Na quarta eu recuperei legalmente o Audi, eu era o dono, o documento estava no meu nome, então mandei buscá-lo no estacionamento do Andrew e entregá-lo ao Carmax. Vendi no mesmo dia por $43 mil. Tive uma perda de $9 mil em relação ao valor original, mas sinceramente eu não ligava. Aquele carro estava manchado. Eu queria que sumisse. Usei os $43 mil para pagar primeiro o empréstimo de $29 mil. Isso me deixou com $14 mil. Os depósitos do casamento que perdi totalizaram cerca de $12 mil. Locais não reembolsam quando você cancela no dia anterior, buffets ficam com seu dinheiro, fotógrafos, bandas, floristas, todos ficam com o depósito. Entre a depreciação do carro de $9 mil, os $12 mil dos depósitos e os custos da investigação, eu perdi cerca de $25 mil das minhas economias. Mas sinceramente valeu cada centavo. Na quinta o pai de Isabela me ligou. Ezra, aqui é Miguel, ele disse. Quero pedir desculpas pelo comportamento da minha filha. O que ela fez foi vergonhoso, ela desonrou nossa família. Agradeço, Sr. Santos, eu disse. Preciso te perguntar uma coisa. Ele continuou, o bebê, você vai se envolver de alguma forma? Não, eu disse firme. Aquele bebê não é meu. Andrew é o pai, ele que tem que assumir. Eu entendo, mas se houver alguma chance... Não há chance, interrompi. Eu ouvi eles falando, vi as provas. Aquele bebê é do Andrew e Isabela sabe disso. Ela tentou me prender. Eu não vou cair. Ele ficou em silêncio por um momento. Você é um homem bom, Ezra. Minha filha não te merecia. Não, eu disse, não merecia. Desligamos. Nunca mais ouvi falar dele. O grupo de amigos ficou completamente do meu lado. Todos que estavam no jantar, todos que conheciam Andrew e Isabela, todos que viram o vídeo, todos cortaram contato com eles. Os grupos ficaram silenciosos quando eles tentaram mandar mensagem, convites pararam, eles viraram fantasmas sociais. Andrew tentou me procurar uma única vez, me ligou no sábado após o jantar de ensaio. Ezra, precisamos conversar, ele disse quando atendi. Não, não precisamos, eu respondi. Cara, por favor, eu errei, eu sei que errei, mas 9 anos de amizade. Sim, e você jogou tudo fora. Você não tem o direito de pedir perdão agora. Eu estava meio bêbado quando disse isso. Chega. Você está morto para mim. Desliguei e bloqueei o número. Nunca mais falei com ele. Isabela tentou também. Mandou uma mensagem longa na segunda-feira à noite, 2 semanas depois do jantar.
Era patética. Culpava Andrew por manipulá-la, dizia que tinha cometido um erro, dizia que o bebê ainda podia ser meu, dizia que poderíamos superar isso. Eu não respondi. Apenas salvei como prova para o futuro caso precisasse. Pontes, uma vez queimadas, devem continuar queimadas. Eles que resolvam a bagunça deles.